Meu nome é Rosa dos Santos e hoje, aos 82 anos, com a voz trêmula, mas o coração firme, eu vou contar uma história que guardei no peito por décadas. Uma história que precisa ser dita, porque talvez, só talvez, possa salvar alguma criança que está passando pelo mesmo inferno que eu passei. Se você está me ouvindo agora, saiba que sua presença aqui já me dá força. E cada pessoa que se inscreve neste canal está ajudando outras almas perdidas a encontrarem luz no escuro. Não é só um clique, é um ato de coragem coletiva. Nasci em 1942, num povoado esquecido por Deus, perto de Campina Grande, na Paraíba. Era um lugar onde o sol queimava a pele e a pobreza queimava a alma. Minha mãe, Dona Francisca, era uma mulher pequena de corpo, mas gigante de sofrimento. Ela carregava 5 filhos nas costas e uma barriga que não parava de crescer, enquanto meu pai, Severino, havia sumido no mundo como fumaça de cigarro de palha. Disse que ia tentar a sorte nas terras de São Paulo e que voltaria rico, mas a única coisa que voltou foi o vento seco do sertão, trazendo o cheiro da nossa miséria. Nossa casa era um casebre de taipa, com chão de barro batido que ficava lama quando chovia e poeira quando o sol castigava. Tínhamos um fogão a lenha que mais fumaçava do que esquentava, e a comida, quando tinha, era sempre a mesma: farinha de mandioca com rapadura, feijão aguado e, se Deus fosse misericordioso, um pedaço de carne seca que parecia couro velho. Eu era a segunda, filha, com apenas 9 anos. Mas já sabia que minha infância tinha morrido no dia em que meu pai decidiu que nós não valíamos nem uma carta de despedida. A vida no sertão é dura, mas não foi a seca que quase me matou. Foi o que veio depois, quando minha mãe, com os olhos fundos de tanto chorar escondido e a barriga doendo de fome, tomou uma decisão que me persegue até hoje. Era uma tarde de domingo, dessas que o silêncio pesa mais que o calor, quando ela me chamou no canto da casa, longe dos meus irmãos menores. O jeito dela estava diferente, os olhos não me encontravam direito e as mãos tremiam quando me tocou no rosto. "Rosa, minha filha", ela disse com a voz quebrada, "você vai morar com seu tio Damião. Ele é homem de bem, viúvo coitado, e precisa de alguém para cuidar da casa dele. Vai ser melhor para você, vai ter comida todo dia, roupa limpa e quem sabe até aprende a ler." Eu não entendi direito o que significava ir embora. Só sabia que meu peito apertou como se alguém tivesse pisado em cima. Tio Damião era irmão do meu pai, um homem alto, de barba cerrada e olhos que pareciam 2 buracos fundos. Ele aparecia de vez em quando na nossa casa, sempre com aquele cheiro forte de fumo de corda e cachaça azeda, sempre olhando para mim de um jeito que fazia minha pele arrepiar sem eu saber por quê. Minha mãe não me deixou chorar. Não me deixou fazer pergunta. Só amarrou minhas poucas roupas num pano de chita desbotado e me empurrou para fora de casa como quem empurra um cachorro vira-lata. "Se comporta, Rosa, e não me faça passar vergonha. Você já é mocinha, tem que aprender a ser útil." Eu tinha 9 anos, mas para ela eu já era mocinha. Eu era útil. Eu era moeda de troca numa negociação que eu nem sabia que estava acontecendo. O caminho até a casa do tio Damião foi o mais longo da minha vida. Fomos de carroça, eu sentada no meio dos sacos de milho, sentindo cada buraco da estrada como se fosse um soco no estômago. Ele não falou comigo durante todo o trajeto, só assobiava uma música triste e me olhava pelo canto do olho, com um sorriso que não chegava até os olhos. Era um sorriso que fazia meu corpo inteiro querer desaparecer, como se ele estivesse vendo algo em mim que eu não conseguia entender. A casa dele ficava no meio do nada, cercada de mandacaru e xique-xique, longe de qualquer vizinho, longe de qualquer grito de socorro. Era uma casa grande para os padrões da região, com 3 quartos, sala, cozinha e até mesmo um banheiro de verdade. Mas desde o momento em que pisei naquele chão de cimento queimado, senti que ali não era um lar. Era uma prisão disfarçada de oportunidade. "Aqui você vai ter tudo o que precisa", ele disse, me mostrando o quarto onde eu ia dormir. Era um cubículo pequeno, sem janela, só com uma esteira no chão e um cobertor fino que cheirava a mofo. "Mas tem regras, Rosa. Aqui você vai aprender a ser uma mulher direita, obediente, que não dá trabalho." A forma como ele disse "mulher" me fez tremer, porque eu sabia que não era mulher.
Era apenas uma menina assustada que queria voltar para casa, mesmo que casa fosse apenas um casebre de barro. Na primeira noite, ele bateu na minha porta depois da janta. Disse que queria ver se eu estava bem acomodada, se precisava de alguma coisa. Entrou no quarto sem esperar resposta e ficou ali parado, me olhando deitada na esteira, com aquele mesmo sorriso estranho. Você está crescendo, Rosa. Está ficando bonita como a mãe era na idade. Ele se abaixou e passou a mão no meu cabelo, devagar, como quem acaricia um animal domesticado. Aqui, você vai aprender coisas que toda mulher precisa saber. Coisas que vão fazer você ser especial. Eu não sabia o que significava ser especial para ele, mas meu corpo inteiro gritava perigo. Era um instinto animal, primitivo, que me dizia para correr, para gritar, para me esconder. Mas eu estava longe de casa, longe de tudo que conhecia, e ele era minha única fonte de comida e abrigo. Eu era uma criança perdida numa teia de aranha gigante, e a aranha já estava se aproximando para o primeiro bote. No segundo dia, ele começou a estabelecer as regras da casa. Eu tinha que acordar antes do sol para preparar o café dele, lavar sua roupa na bica, que ficava nos fundos da propriedade, limpar a casa inteira e ainda cozinhar o almoço e a janta. Criança ociosa é oficina do capeta, ele dizia, me empurrando para fora da cama com o pé. E você não vai ser vagabunda como sua mãe. Quando ele falava da minha mãe desse jeito, eu sentia uma raiva queimando no peito, mas não podia fazer nada além de baixar a cabeça e obedecer. Se você chegou até aqui comigo, peço que se inscreva no canal agora. Sua inscrição não é apenas um número para mim, é um abraço virtual que me dá coragem para continuar. É uma forma de dizer que você acredita que essas histórias precisam ser contadas, que essas vozes precisam ser ouvidas. Clique naquele botão vermelho e me ajude a transformar dor em consciência, porque talvez sua inscrição seja exatamente o que uma criança em perigo precisa para ser salva. As primeiras semanas foram um treinamento cruel para quebrar minha resistência. Ele me acordava no meio da madrugada para buscar água no poço, me fazia carregar baldes pesados demais para meus braços finos, e quando eu reclamava de cansaço, ele dizia que criança fraca não merece comida. Era uma estratégia calculada para me deixar sempre dependente, sempre grata pelas migalhas de bondade que ele jogava no meu caminho. Mas o pior ainda estava por vir. O pior sempre vem quando a gente menos espera, como tempestade em dia de sol. E quando veio, chegou devagar, disfarçado de carinho, mascarado de cuidado paternal. Chegou com as mãos dele passeando pelo meu corpo ainda infantil. Chegou com palavras sussurradas no meu ouvido que faziam meu estômago embrulhar. Chegou com promessas de que aquilo era normal. Era amor, era o jeito dele me ensinar a ser mulher. A partir daqui, minha história vai ficar mais pesada, mais dolorosa. Mas ela precisa ser contada, porque em algum lugar do mundo, neste exato momento, uma criança está passando pelo mesmo inferno que eu passei. E se minha voz puder chegar até ela, se puder plantar uma semente de coragem no coração dela, então toda essa dor vai ter valido a pena. Que ia acontecer? Que ele cruzou a linha que separa o cuidado da crueldade. Eu estava deitada na minha esteira, tentando dormir com o estômago roncando de fome, porque ele havia decidido que eu não merecia jantar por ter quebrado um prato de louça. O som dos passos dele ecoava pelo chão de cimento, aqueles passos arrastados de quem bebe demais e pensa demais em coisas ruins. Ele entrou no meu quarto sem bater, como sempre fazia, mas dessa vez trazia algo nas mãos. Era uma corda fina, dessas que se usa para amarrar bode, e meu coração disparou porque eu sabia, mesmo sem entender direito, que aquela corda não era para bicho nenhum. Rosa, ele disse com a voz pastosa de cachaça, hoje você vai aprender uma lição importante. Vai aprender que mulher obediente não resiste, não grita, não faz escândalo. Ele se ajoelhou do meu lado e começou a amarrar meus pulsos com uma delicadeza assustadora, como quem embrulha um presente valioso. Eu tentei puxar as mãos, tentei me mexer, mas ele era forte demais e eu era apenas uma criança desnutrida, sem força nem para quebrar um graveto. Não adianta lutar, menina, ele sussurrou no meu ouvido com aquele hálito azedo que me dava náusea. Isso aqui é natural, é o que toda mulher passa quando encontra um homem que sabe cuidar dela direito. Sua mãe também passou.
Todas passam. Quando ele mencionou minha mãe, um pedaço de mim morreu ali mesmo, porque eu entendi que talvez ela soubesse, talvez ela tivesse me entregado sabendo exatamente para quê. O que aconteceu naquela noite, eu carrego gravado no corpo até hoje, 73 anos depois. Não foram apenas as mãos dele invadindo lugares que nem eu mesma conhecia direito. Não foi apenas a dor física que rasgou minha infância ao meio, como quem rasga um papel velho. Foi o jeito como ele fazia aquilo parecer normal, natural, inevitável. Todas as meninas passam por isso quando viram mulher. Ele repetia como um mantra perverso, enquanto eu mordia o lábio até sair sangue para não gritar. Ele dizia que aquilo era amor, que era o jeito dele me preparar para a vida, me ensinar a ser útil para um homem de verdade. Um dia você vai me agradecer, ele sussurrava, enquanto eu sentia minha alma se despedaçando como vidro pisoteado. Você vai entender que eu estou te ensinando a ser forte, a ser mulher completa. Mas eu não me sentia forte, me sentia quebrada, suja, como se tivesse caído num poço de lama e nunca mais fosse conseguir sair. Limpa. Depois que terminou de fazer o que queria, ele me desamarrou com o mesmo cuidado com que havia me amarrado, como se fosse um ritual sagrado e não a violação mais cruel que uma criança pode sofrer. Ele beijou minha testa suada e sussurrou: "Agora você é minha de verdade. Nosso segredo, nossa intimidade. Se você contar para alguém, ninguém vai acreditar em você e sua mãe vai morrer de vergonha." Era a chantagem perfeita, o silêncio comprado com medo e culpa. Nos dias que se seguiram, eu tentei fingir que nada havia acontecido, que aquela noite tinha sido apenas um pesadelo ruim que logo seria esquecido. Mas o corpo não mente, e o meu doía em lugares que eu nem sabia que existiam. Doía por fora, doía por dentro, doía na alma. Eu andava diferente, falava diferente, até respirava diferente, como se o ar não quisesse mais entrar nos meus pulmões. Ele notou a mudança e sorriu satisfeito, como quem acabou de domar um animal selvagem. "Agora você entende como funciona aqui", ele disse durante o café da manhã, me oferecendo um pedaço de rapadura como se fosse uma recompensa. "Menina obediente come bem, dorme em cama limpa, tem roupa sem remendo. Menina teimosa, bem, menina teimosa, sofre." Era o sistema de recompensa e punição mais perverso que existe. Ele transformava a violência em favor, a crueldade em cuidado, o abuso em amor. Eu comecei a viver num estado constante de terror e confusão. Durante o dia, ele era quase gentil, me ensinava a costurar, me deixava brincar com os gatos que viviam no terreiro, até me contava histórias antigas do sertão. Mas quando o sol se punha e a casa ficava mergulhada na escuridão, ele se transformava numa criatura diferente, num monstro que me visitava no escuro, e depois desaparecia como se nunca tivesse existido. As visitas noturnas se tornaram rotina, uma rotina terrível que eu aprendi a prever pelos sinais, o jeito como ele olhava para mim durante o jantar, o modo como ele respirava. Mais pesado, quando pensava que eu não estava prestando atenção, o barulho da cachaça sendo servida no copo de vidro rachado que ele guardava só para as ocasiões especiais. Quando eu ouvia esse barulho, sabia que a noite seria longa e dolorosa. Ele começou a me ensinar coisas que nenhuma criança deveria saber. Me forçava a participar de atos que faziam meu estômago revirar e minha mente se desligar do corpo como mecanismo de defesa. "Isso é educação", ele dizia, como se estivesse me ensinando a ler ou a contar. "Mulher que não sabe agradar homem não serve para nada nesta vida." E eu, perdida na minha própria casa-prisão, comecei a acreditar que talvez ele estivesse certo, que talvez aquilo fosse mesmo normal, e eu que estava errada por sofrer tanto. Meu corpo começou a se rebelar contra a violência constante. Eu vomitava quase todo dia, não conseguia segurar comida no estômago, e minha menstruação, que deveria ter chegado naquela idade, simplesmente não vinha. Era como se meu próprio organismo estivesse se recusando a crescer, se recusando a se tornar mulher, se isso significava passar por aquilo para sempre. Eu emagreci tanto que minhas roupas ficaram largas demais, e ele disse que isso era porque eu estava virando mulher de verdade, ficando com corpo bonito.
Se você ainda está comigo até aqui, se sua coragem está aguentando ouvir essa dor crua e verdadeira, peço que deixe um comentário me contando como você está se sentindo. Não precisa ser longo, pode ser só um "estou aqui com você" ou "sua força me inspira". Porque saber que vocês estão do outro lado desta tela, me ouvindo e me acolhendo, é o que me dá forças para continuar revelando cada pedaço desta ferida que eu carreguei em silêncio por tanto tempo. E se esta história está tocando seu coração, por favor, se inscreva no canal para que outras pessoas também possam ouvir e talvez encontrar coragem para falar sobre suas próprias dores. O isolamento era parte da estratégia dele. Eu não ia à escola, não tinha contato com outras crianças, não conversava com vizinhos porque não havia vizinhos perto. Era só eu, ele e aquela casa que tinha se tornado meu mundo inteiro, um mundo onde as regras eram escritas pela violência e a sobrevivência dependia da submissão total. Eu estava me esquecendo de como era ser criança, de como era rir, brincar, sonhar com o futuro. Minha infância estava sendo assassinada aos poucos, e eu nem sabia como defender o que restava dela. Silenciosa garantia a sobrevivência. Era durante um desses dias cinzentos, quando o sol parecia ter perdido a vontade de brilhar, que ele chegou em casa com uma notícia que fez meu sangue gelar nas veias. "Rosa", ele disse com aquele sorriso torto que eu aprendera a temer mais que trovão, "hoje vamos ter uma visita especial. Uma menininha que vai ficar conosco por um tempo." Meu coração disparou porque eu sabia, com a certeza dolorosa de quem já havia passado por aquele inferno, que aquela criança não era uma visita, era a próxima vítima. Ela chegou no final da tarde, trazida numa carroça velha por um homem que nem olhou para trás quando foi embora. Era uma criança de no máximo 7 anos, magra como um graveto, com os olhos grandes e assustados de quem já conhecia a fome, mas ainda não conhecia a maldade do mundo. Seus cabelos estavam desgrenhados, as roupas rasgadas, e ela carregava nos braços uma boneca de pano tão surrada quanto ela mesma. Quando me viu, ela correu e se escondeu atrás das minhas pernas, como se eu pudesse protegê-la de alguma coisa. "Essa aqui é Lurdinha", ele anunciou, pousando a mão pesada no ombro da menina de um jeito que me fez lembrar da primeira vez que ele me tocou. "Vai ficar aqui conosco, vai ajudar você nos afazeres da casa. 2 mulheres trabalham melhor que uma, não é mesmo, Rosa?" Quando ele disse 2 mulheres, meu estômago se revirou, porque eu sabia que ele não via 2 crianças precisando de proteção. Ele via 2 presas para sua sede insaciável de poder e controle. Lurdinha mal falava, apenas balbuciava algumas palavras em voz tão baixa que eu tinha que me abaixar para entendê-la. Ela me contou, aos pedaços e com muita dificuldade, que era órfã, que havia sido criada por uma tia que morreu de tuberculose e que não tinha mais ninguém no mundo. Era a presa perfeita para um predador como ele. Uma criança sem família, sem voz, sem ninguém que fosse sentir sua falta se ela desaparecesse ou se transformasse em mais uma vítima silenciosa. Nos primeiros dias, tentei protegê-la como pude. Fazia o trabalho mais pesado para que ela não precisasse se esforçar tanto. Dividia minha comida escassa para que ela não passasse tanta fome. E até mesmo inventava brincadeiras silenciosas para que ela pudesse ser criança pelo menos por alguns momentos. Mas eu sabia que era uma batalha perdida, porque ele estava apenas esperando o momento certo para mostrar suas verdadeiras intenções. A primeira vez que ele brincou com Lurdinha foi numa manhã de sábado, quando o sol entrava pelas frestas da janela e eu estava lavando roupa no quintal. Ouvi um barulhinho estranho vindo de dentro da casa, um som abafado que fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. Larguei a roupa molhada no chão e corri para dentro, e o que vi me partiu o coração em 1000 pedaços. Ele estava sentado na cadeira da sala com Lurdinha no colo, passando as mãos pela barriga dela por cima da roupa, sussurrando no ouvido dela as mesmas palavras doentes que um dia sussurrou no meu. "Isso aqui é só um carinho especial", ele dizia para ela, que estava rígida como uma pedra, com os olhos arregalados de terror. "Tio Damião gosta muito de você, e quando a gente gosta de alguém, a gente mostra carinho assim." Eu fiquei paralisada na porta, revivendo minha própria violação através dos olhos aterrorizados daquela criança inocente. Era como assistir minha própria
tragédia sendo reencenada, e eu não sabia se gritava, se corria, se tentava salvar ela, ou se apenas desaparecia para não ter que testemunhar aquela crueldade mais uma vez. Quando ele me viu parada ali, não demonstrou nenhum constrangimento, nenhuma vergonha. Pelo contrário, sorriu como se estivesse mostrando um brinquedo novo. Rosa, vem cá ensinar a Lurdinha como é que se comporta quando o tio está sendo carinhoso. Ela ainda é muito nova, não entende essas coisas de gente grande. A forma como ele disse isso, como se estivesse me incluindo na violência, como se eu fosse sua cúmplice e não outra vítima, me fez querer vomitar ali mesmo no chão da sala. Naquela noite, Lurdinha dormiu colada em mim, tremendo como folha no vento, sussurrando baixinho que queria ir embora, que queria sua boneca de pano que ele havia tirado dela, dizendo que menina grande não brinca com boneca. Eu segurei ela no colo e chorei baixinho, porque sabia que a partir dali nossa vida ia ficar ainda pior. Não era mais apenas uma criança sofrendo sozinha, eram duas crianças sendo destroçadas pela sede doentia de um homem que transformara o cuidado em tortura. Ele começou a fazer comparações entre nós duas, dizendo que uma era mais obediente que a outra, que uma merecia mais carinho, mais comida, mais roupas limpas. Era uma estratégia cruel para nos colocar uma contra a outra, para que competíssemos por suas migalhas de falsa bondade. Mas eu e Lurdinha, ao invés de brigarmos, nos unimos num pacto silencioso de sobrevivência. Quando ele machucava uma, a outra tentava distrair sua atenção. Quando uma estava sendo violentada, a outra fingia dormir, mas ficava acordada, em vigília, como um anjo da guarda impotente. As noites se tornaram um revezamento de horror. Uma noite era minha vez de ser arrastada para o quarto dele. Na outra, era a vez dela. Ele havia criado um cronograma da crueldade, como se estivesse organizando uma plantação perversa onde colhia nossa inocência em turnos alternados. E o pior de tudo era que ele parecia estar se divertindo com nossa agonia, como se nossa dor fosse um espetáculo particular, criado especialmente para seu prazer doentio. Lurdinha começou a definhar mais rápido do que eu havia definido. Talvez porque ela era mais nova, mais frágil, ou talvez porque ver meu sofrimento a preparava para o dela próprio. Ela parou de falar completamente, parou de comer direito, e seus olhos foram perdendo aquele brilho de vida que toda criança deveria ter. Era como assistir uma flor murchando em câmera lenta, e eu me sentia responsável por não conseguir salvá-la daquele inferno. Uma noite, quando ele estava particularmente violento com ela, eu não aguentei mais ficar fingindo que dormia. Me levantei da minha esteira e fui até o quarto dele, decidida a fazer alguma coisa, mesmo que isso significasse apanhar até morrer. Bati na porta e gritei, pela primeira vez em meses, com toda a força que restava na minha garganta: "Para! Ela é só uma criança!" Ele abriu a porta com tanta violência que quase me derrubou, e o olhar que me dirigiu era de puro ódio, como se eu tivesse quebrado a regra mais sagrada da sua casa de horrores. "Você esqueceu quem manda aqui, Rosa?" Ele rosnou, me empurrando contra a parede com força suficiente para me deixar sem ar. "Você esqueceu que sua vidinha depende da minha bondade? Porque posso muito bem mandar você de volta para sua mãe e contar para todo mundo. Que tipo de menina você virou aqui?" Era a ameaça perfeita, porque ele sabia que eu preferia morrer a voltar para casa carregando a vergonha do que tinha acontecido comigo, a culpa de ter deixado aquilo acontecer, mesmo sabendo que eu não tinha escolha. Terra batida, e começou a me bater com um pedaço de madeira que usava para quebrar lenha. Cada pancada vinha acompanhada de uma palavra venenosa. "Você. Pancada. Não manda. Pancada. Em nada. Pancada. Aqui." O sangue escorria pela minha testa. Meus braços estavam roxos e eu sentia como se todos os ossos do meu corpo fossem se quebrar de uma vez só. Mas o pior não era a dor física. O pior era ver Lurdinha espiando pela fresta da porta, com aqueles olhos grandes cheios de terror, entendendo que ela era a culpada pelo meu sofrimento. Ele queria que ela visse, queria que ela entendesse que tentar me proteger só ia trazer mais dor para mim. Era um teatro macabro, onde ele era o diretor. Nós éramos as atrizes involuntárias, e o enredo era sempre o mesmo. Quem desobedece, sofre. Quem tenta ajudar quem desobedece,
sofre mais ainda. Depois da surra, ele me trancou no quartinho dos fundos, um cubículo escuro e úmido onde guardava as ferramentas de trabalho e os sacos de ração para os animais. Não tinha janela, não tinha luz, apenas uma goteira no teto que pingava uma água suja e fedorenta. Fiquei lá 3 dias, sem comida, bebendo apenas essa água podre que caía do teto, ouvindo os ratos correrem pelo chão e sentindo meu corpo inteiro doer como se tivesse sido atropelada por uma carroça. Durante esses 3 dias de escuridão total, eu tive tempo de pensar, de planejar, de entender que se eu quisesse salvar Lourdinha e a mim mesma, teria que ser mais esperta que ele. Não podia mais agir por impulso, não podia mais deixar que a emoção tomasse conta. Tinha que ser calculista, fria, paciente como uma cobra, esperando o momento certo para dar o bote, porque ele era forte, mas era também descuidado quando estava bêbado, e todo homem, por mais cruel que seja, tem um momento de vulnerabilidade. Quando ele finalmente me soltou daquele buraco infernal, eu estava irreconhecível, magra como um esqueleto, com feridas abertas nos braços e nas pernas, o cabelo grudado na cabeça por causa da sujeira, e um cheiro de mofo que parecia ter se colado na minha pele para sempre. Lourdinha chorou quando me viu, mas eu não chorei. Havia algo diferente em mim, algo que havia endurecido durante aqueles 3 dias no escuro. Era como se a menina assustada tivesse morrido naquele quartinho e uma sobrevivente tivesse nascido no lugar dela. Voltei a obedecer, voltei a ser a criança silenciosa e submissa que ele queria que eu fosse. Mas, agora, era teatro, era fingimento, era estratégia. Cada sorriso forçado, cada sim senhor murmurado, cada vez que eu deixava ele fazer o que queria comigo sem resistir, era parte de um plano maior que estava se formando na minha cabeça. Eu estava aprendendo a ser uma atriz da própria sobrevivência, representando o papel de vítima enquanto planejava minha fuga. Comecei a observar seus hábitos com atenção de cientista. Ele bebia todos os dias depois do jantar, sempre a mesma quantidade de cachaça, sempre no mesmo copo rachado. Depois de 3 copos, ficava mais devagar, mais descuidado. Depois de 5, quase sempre adormecia na rede da varanda, roncando como um porco. Era nesses momentos que ele deixava as chaves da casa sobre a mesa da cozinha. Era nesses momentos que a porta da frente ficava destrancada. Também comecei a fazer pequenos estoques de comida, escondendo pedaços de pão seco e rapadura debaixo da minha esteira, guardando água limpa numa garrafa velha que encontrei no quintal. Não muito, para ele não desconfiar, mas o suficiente para aguentar alguns dias na estrada, porque eu sabia que quando chegasse a hora de fugir, não haveria volta. Era liberdade ou morte, e eu preferia morrer de fome na Caatinga do que continuar morrendo aos poucos naquela casa de horrores. Se você está acompanhando minha jornada até aqui, se está sentindo cada pedaço desta dor comigo, peço que faça algo especial. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir esta história. Pode ser uma amiga, uma irmã, uma mãe, uma filha. Porque às vezes uma história como a minha pode ser a chave que abre a porta do silêncio de alguém que está sofrendo sozinha. E se inscreva no canal, não apenas para me apoiar, mas para fazer parte de uma corrente de coragem que pode salvar vidas. Sua inscrição é um voto de confiança na força das mulheres que sobreviveram para contar suas histórias. O dia que mudou tudo para sempre foi um sábado de dezembro, quando o calor estava tão insuportável que até os urubus pareciam ter desistido de voar. Ele havia saído de manhã cedo para resolver não sei que negócio na cidade e disse que só voltaria no final da tarde. Era a primeira vez em meses que ficávamos sozinhas na casa. E eu sabia que aquela era a minha chance, talvez a única chance que eu teria na vida. Chamei Lourdinha e expliquei meu plano com palavras simples, porque ela ainda era muito pequena para entender a complexidade da nossa situação. Nós vamos embora daqui hoje, eu disse, segurando as mãozinhas dela nas minhas. Vai ser difícil, vai ser perigoso, mas se ficarmos aqui, coisa pior vai acontecer com a gente. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e assombrados, e eu vi neles uma fagulha de esperança que me deu a coragem que eu precisava para seguir em frente. Arrumamos nossa bagagem, os pedaços de comida que eu havia guardado, a garrafa com água, 2 mudas de roupa e a boneca de pano dela, que
Eu havia conseguido recuperar de onde ele a escondeu. Não era muito, mas era tudo o que tínhamos no mundo. Esperamos até o sol começar a se pôr, porque sabíamos que ele sempre voltava quando escurecia. E saímos pela porta dos fundos, caminhando pela caatinga adentro, como duas sombras, fugindo do próprio pesadelo. A primeira noite foi a mais assustadora da minha vida. Caminhamos até nossos pés sangrarem, guiadas apenas pela lua cheia e pela certeza de que qualquer coisa que encontrássemos, pelo caminho seria melhor do que o que deixamos para trás. Dormimos abraçadas debaixo de um pé de mandacaru, tremendo de frio e de medo, ouvindo os sons estranhos da noite no sertão. Corujas piando, galhos estalando, o vento gemendo através dos cactos como alma penada. No segundo dia, começamos a ouvir o barulho de cascos de cavalo atrás de nós. Meu coração disparou, porque eu sabia que era ele, que tinha descoberto nossa fuga e estava nos perseguindo como um caçador persegue uma presa. Ferida. Agarrei Lurdinha pela mão e começamos a correr, mesmo com os pés em carne viva, mesmo com a fome roendo nosso estômago, mesmo com o sol escaldante queimando nossa pele. Corremos como se o próprio demônio estivesse nos perseguindo, e de certa forma, estava. Conseguimos nos esconder numa gruta natural entre as pedras, um buraco pequeno e escuro onde mal cabíamos as duas, mas que nos manteve invisíveis quando ele passou cavalgando, gritando nossos nomes com uma raiva que fazia os pássaros voarem assustados. Ficamos ali escondidas até o barulho dos cascos desaparecer na distância, abraçadas uma na outra, chorando baixinho de alívio e de terror ao mesmo tempo. Era como se estivéssemos fugindo não apenas de um homem, mas de um monstro que representava tudo que há de pior na natureza humana. Um monstro que transformava amor em violência, cuidado em crueldade, proteção em prisão. E nós, duas crianças perdidas no meio do nada, éramos as únicas testemunhas da sua maldade, as únicas que poderiam denunciá-lo se conseguíssemos sobreviver para contar nossa história. Tínhamos mais forças para continuar andando, e Lurdinha estava tão fraca que eu precisava carregar ela no colo parte do tempo. Batemos na porta com o coração na boca, sem saber se íamos encontrar um anjo ou outro demônio. Quem abriu foi uma senhora de cabelos brancos amarrados num coque apertado, rosto marcado pelo sol e pelo tempo, e olhos que pareciam enxergar através da alma da gente. Ela nos olhou de cima embaixo, viu nosso estado lastimável, duas meninas sujas, machucadas, famintas, e sua expressão mudou completamente. "Meu Deus do céu, que miséria é essa?" ela exclamou, nos puxando para dentro da casa antes mesmo que pudéssemos explicar qualquer coisa. "Vocês são filhas de quem? De onde vocês vieram nesse estado?" Seu nome era Dona Zefinha, e ela era uma parteira aposentada que morava sozinha desde que o marido morreu de picada de cobra 5 anos antes. Sua casa cheirava a ervas medicinais e sabão de cinza, um cheiro limpo e acolhedor que fez meu corpo inteiro relaxar pela primeira vez em anos. Ela nos deu banho com água morna, passou pomada nas nossas feridas e nos alimentou com canja de galinha e pão caseiro. Era a primeira vez que alguém nos tocava com gentileza, que cuidava de nós sem querer nada em troca, que olhava para nós e via duas crianças precisando de ajuda ao invés de duas presas para serem caçadas. Lurdinha até sorriu quando Dona Zefinha devolveu sua boneca de pano, toda limpa e costurada onde estava rasgada. Nos início, não conseguimos contar toda a verdade. As palavras se engasgavam na garganta. E como explicar para uma estranha a profundidade do inferno que tínhamos vivido? Dissemos apenas que tínhamos fugido de um tio que nos maltratava, que batia na gente e não dava comida. Dona Zefinha não pressionou por detalhes, talvez porque sua experiência como parteira a tivesse ensinado que algumas histórias precisam sair no tempo certo, como um parto que não pode ser forçado. "Vocês podem ficar aqui o tempo que precisarem", ela disse, preparando 2 esteiras lado a lado no quarto dos fundos. "Mas tem uma condição. Aqui ninguém mente, ninguém rouba e todo mundo trabalha dentro das suas forças. Eu não sou rica, mas o que tenho, divido." Era um contraste tão grande com o que tínhamos vivido que chorei de alívio ali mesmo, na frente dela, sem vergonha nenhuma.
Os primeiros dias foram difíceis, porque nosso corpo ainda estava em estado de alerta constante. Qualquer barulho nos fazia pular, qualquer sombra que passava pela janela nos deixava em pânico, achando que era ele vindo nos buscar. Dona Zefinha percebia nosso medo e sempre deixava uma lamparina acesa durante a noite, além de dormir com a porta do quarto dela aberta para que soubéssemos que não estávamos sozinhas. Foi ela quem me ensinou que existem pessoas boas no mundo, que nem todo adulto quer machucar criança, que existem lares onde o silêncio é de paz e não de terror. Ela nos ensinou a ler usando uma cartilha velha que guardava de quando foi professora na juventude. Nos mostrou como plantar feijão e milho, como fazer doce de leite e sabão caseiro. Eram lições simples, mas que me devolviam a sensação de que eu podia aprender coisas úteis e bonitas, não apenas a sobreviver à violência. Lurdinha floresceu sob os cuidados de Dona Zefinha como uma planta que finalmente recebe água depois de uma seca longa. Voltou a falar, a rir, a brincar com sua boneca. Ainda tinha pesadelos. Ainda acordava chorando algumas noites, mas aos poucos foi recuperando aquela luz no olhar que toda criança deveria ter. Ver ela assim me dava a esperança de que talvez eu também pudesse me curar um dia. Um mês depois da nossa chegada, Dona Zefinha nos chamou para uma conversa séria. Ela havia ido à cidade e descoberto que estava sendo procurada por um homem que dizia ser nosso tio, que estava muito preocupado conosco e oferecia recompensa por informações sobre nosso paradeiro. Meu sangue gelou, porque eu sabia que ele não ia desistir fácil, que ia revirar o sertão inteiro até nos encontrar. "Meninas!" Dona Zefinha disse com voz firme. "Eu preciso saber a verdade toda agora. Porque se esse homem é quem vocês estão fugindo, e se ele fez com vocês o que eu estou imaginando que fez, então precisamos tomar providências sérias." Foi aí que eu contei tudo, cada detalhe sórdido, cada noite de terror, cada humilhação que tínhamos sofrido. Lurdinha chorou durante todo o meu relato, revivendo seus próprios traumas através das minhas palavras. Dona Zefinha ouviu tudo em silêncio, mas eu via sua expressão ficando cada vez mais dura, mais determinada. Quando terminei, ela ficou alguns minutos sem falar, apenas respirando fundo, como quem está tentando controlar uma raiva muito grande. Depois disse uma frase que mudou nossas vidas para sempre. "Esse desgraçado não vai encostar a mão em vocês nunca mais, eu garanto." Ela conhecia gente na cidade, gente importante que poderia nos ajudar. Um promotor público que era seu compadre, uma assistente social que havia sido sua aluna, um delegado que respeitava seu trabalho como parteira. "Vamos fazer esse monstro pagar pelo que fez", ela prometeu, e pela primeira vez desde que tudo começou, eu acreditei que talvez houvesse justiça no mundo. O processo foi longo e doloroso. Tivemos que repetir nossa história várias vezes, para pessoas diferentes, respondendo perguntas que nos faziam reviver cada momento traumático. Mas Dona Zefinha estava sempre ao nosso lado, segurando nossa mão, nos dando coragem quando as palavras se recusavam a sair. "A verdade dói para ser dita", ela nos ensinou, mas dói mais ainda quando fica enterrada dentro da gente. 3 meses depois, ele foi preso. Descobriram que não éramos as primeiras crianças que ele havia maltratado, que havia outras famílias que tinham emprestado suas filhas para ele e nunca mais as viram. Algumas nunca foram encontradas, e até hoje me pergunto se elas conseguiram fugir como nós ou se... Bem, algumas perguntas é melhor não responder. O julgamento foi rápido porque havia muitas evidências contra ele. Eu e Lurdinha testificamos por carta, porque o juiz entendeu que éramos muito novas para enfrentar aquele monstro cara a cara numa sala de tribunal. Ele foi condenado a 20 anos de prisão, e embora eu soubesse que isso não apagaria o que ele nos fez, me deu uma sensação de alívio saber que ele não poderia fazer mal a nenhuma outra criança por muito tempo. Dona Zefinha nos adotou oficialmente quando eu tinha 13 anos e Lurdinha 10. Foi a primeira vez na vida que alguém quis nos ter por amor e não por conveniência. A cerimônia foi simples, no cartório da cidade, mas para mim foi mais importante que qualquer festa de casamento. Pela primeira vez, eu tinha uma família de verdade, um lar onde podia ser criança sem medo de ser machucada. Raio de sol que rasga a escuridão.
Ela chegou aos poucos, em pequenas vitórias diárias que eu às vezes nem percebia no momento. Foi aprender a dormir a noite inteira sem acordar sobressaltada. Foi conseguir tomar banho sem trancar a porta 3 vezes. Foi olhar no espelho e ver uma menina ao invés de uma vítima. Dona Zefinha tinha uma paciência infinita com nossos medos e manias. Nunca nos forçou a nada. Apenas nos mostrou que o mundo podia ser diferente do inferno que conhecíamos. Voltei a estudar aos 14 anos, numa escola pequena da cidade onde Dona Zefinha tinha conhecido a diretora desde menina. No início foi difícil, porque eu me sentia diferente das outras meninas da minha idade. Elas falavam de coisas bobas como penteados e vestidos para a festa junina, enquanto eu carregava segredos que pesavam como pedras no peito. Mas aos poucos, fui me acostumando com aquela normalidade, com a possibilidade de ser apenas uma adolescente comum, com problemas comuns. Lurdinha se adaptou mais rápido que eu, talvez porque era mais nova quando tudo aconteceu, ou talvez porque as crianças tenham uma capacidade de cura que nós adultos perdemos pelo caminho. Ela se tornou uma aluna brilhante, sempre a primeira da turma, e sonhava em ser enfermeira para ajudar outras crianças que passassem por situações difíceis. Quero ser que nem Dona Zefinha, ela dizia, alguém que cuida dos outros com carinho. Mas nem tudo era fácil. Houve momentos em que o passado voltava como uma onda gigante, me derrubando quando eu menos esperava. Aos 16 anos, tive meu primeiro namorado, um rapaz doce chamado João, que estudava comigo e tinha a paciência de santo. Mas quando ele tentou me beijar pela primeira vez, eu tive um ataque de pânico tão forte que desmaiei ali mesmo, no meio da praça da cidade. Acordei no colo de Dona Zefinha, que me levou para casa e me explicou que era normal, que meu corpo ainda lembrava da violência e precisava de tempo para confiar de novo. Foi ela quem me ensinou que eu não era obrigada a nada, que meu corpo era meu e ninguém mais tinha direito sobre ele, que eu podia dizer não quantas vezes quisesse e por qualquer motivo. O que fizeram com você foi roubo, ela explicou com sua sabedoria simples e profunda. Roubaram sua inocência, sua confiança, sua paz. Mas ladrão nunca leva tudo. Sempre sobra alguma coisa para reconstruir a vida. Terminei o ensino médio aos 18 anos e consegui uma bolsa para estudar pedagogia na capital. Foi a primeira vez que me separei de Dona Zefinha e Lurdinha, e confesso que chorei durante toda a viagem de ônibus, mas eu sabia que precisava fazer aquilo, que precisava construir minha própria vida longe das memórias daquele lugar, mesmo sendo memórias boas também. A cidade grande me assustou no início, com tanto barulho, tanta gente, tantas possibilidades e perigos ao mesmo tempo. Na universidade, conheci outras mulheres que tinham histórias parecidas com a minha, não exatamente iguais, mas com feridas semelhantes, com cicatrizes invisíveis que só quem passou por algo assim consegue reconhecer. Foi libertador descobrir que eu não era a única, que não era culpada pelo que aconteceu comigo, que existiam outras sobreviventes que haviam encontrado formas de reconstruir suas vidas. Durante os anos de faculdade, me apaixonei de verdade pela primeira vez. Era um colega de curso, filho de agricultor como eu, que tinha uma gentileza natural e nunca me pressionava para nada. Demorei quase 1 ano para conseguir contar minha história para ele, e quando contei, chorei tanto que achei que ia desidratar. Ele me ouviu em silêncio, me abraçou quando terminei e disse apenas, obrigado por confiar em mim. Casamos 2 anos depois, numa cerimônia simples na casa de Dona Zefinha, com Lurdinha como minha madrinha de casamento. Os primeiros anos de casamento foram um aprendizado constante sobre intimidade, confiança e amor verdadeiro. Meu marido, Antônio, tinha uma paciência infinita com minhas crises de ansiedade, com os dias em que eu não conseguia ser tocada, com as noites em que eu acordava gritando por causa dos pesadelos. Ele nunca me fez sentir culpada ou defeituosa, sempre me lembrava que eu era forte, que era uma sobrevivente, que merecia todo o amor do mundo. Quando engravidei aos 24 anos, tive sentimentos contraditórios. Por um lado, estava feliz por poder dar vida a uma criança que seria amada e protegida. Por outro, tinha um medo terrível de não saber como ser mãe, já que minha própria infância havia sido roubada. Mas Dona Zefinha me tranquilizou. Você sabe exatamente como ser uma boa mãe, porque sabe na pele como é ter uma mãe ruim. Vai fazer tudo diferente.
Minha filha nasceu numa manhã de primavera, pequena e perfeita, com os olhos iguais aos do pai e um choro forte que enchia a maternidade. Quando a peguei no colo pela primeira vez, entendi o que era amor incondicional, proteção instintiva, vontade de dar a vida por alguém. E jurei ali mesmo que ela nunca passaria pelo que eu passei, que eu morreria antes de deixar alguém machucá-la. Criei minha filha de forma diferente da que eu fui criada. Ensinei a ela que seu corpo era sagrado, que ninguém podia tocá-la sem sua permissão, que ela sempre podia me contar qualquer coisa sem medo de ser julgada ou castigada. Expliquei desde cedo sobre toques bons e toques ruins, sobre segredos que podem ser guardados e segredos que precisam ser contados. Talvez ela não entendesse completamente na época, mas eu plantava sementes de proteção que poderiam salvá-la no futuro. Me tornei professora de escola primária e sempre ficava atenta aos sinais que uma criança abusada apresenta. O isolamento súbito, as mudanças de comportamento, os desenhos com conteúdo sexual inadequado para a idade, o medo excessivo de certos adultos. Ao longo dos anos, consegui ajudar várias crianças que estavam passando por situações parecidas com a que eu passei. Era como se minha dor tivesse se transformado em antena para detectar a dor alheia. Lurdinha, como havia sonhado, se tornou enfermeira e trabalhou por anos no hospital da capital, cuidando especialmente de crianças vítimas de violência. Ela nunca se casou. Dizia que sua vocação era cuidar dos outros, não formar família própria. Mantínhamos contato constante, nos falávamos toda semana, e ela sempre dizia que eu era a irmã mais velha que ela nunca teve, a pessoa que a salvou quando ela mais precisou. Dona Zefinha viveu até os 89 anos, lúcida e independente até quase o final. Morreu dormindo, numa manhã de outono, com o mesmo rosto sereno que tinha quando nos acolheu naquela tarde distante. Seu funeral foi uma celebração da vida dela, com centenas de pessoas que ela havia ajudado ao longo dos anos. Eu e Lurdinha carregamos o caixão dela, e foi uma honra levar nos ombros o peso de quem nos ensinou que o mundo podia ser um lugar seguro. Depois que Dona Zefinha morreu, herdamos a casa dela e transformamos em um abrigo temporário para crianças em situação de risco. Não conseguíamos ficar com muitas ao mesmo tempo, mas sempre havia espaço para uma ou duas que precisassem de um lugar seguro enquanto suas situações eram resolvidas. Era nossa forma de honrar a memória dela e de transformar nossa dor em cura para outras pessoas. Casa. Cada uma trouxe sua própria história de dor, mas também sua própria luz de esperança. Tinha a Pedrinha de 8 anos, que chegou muda de tanto terror e que voltou a falar quando ganhamos um gatinho para ela cuidar. Tinha o Neguinho, um menino de 11 anos que fugia de casa toda semana porque o padrasto batia nele, e que encontrou na carpintaria uma forma de canalizar sua raiva em algo construtivo. Tinha a Mariazinha, uma adolescente de 14 anos que estava sendo forçada a se casar com um homem velho e que sonhava em ser médica. Cada criança que ajudamos era um pedaço da minha própria cura. Era como se, salvando elas, eu estivesse salvando a menina de 9 anos que eu um dia fui, oferecendo a ela o que eu não tive na época. Um adulto que acreditasse na sua dor, que a protegesse sem pedir nada em troca, que a ensinasse que ela merecia ser amada sem precisar sofrer para isso. Era um trabalho pesado emocionalmente, porque mexia constantemente com as minhas próprias feridas, mas era também o trabalho mais gratificante que eu poderia ter escolhido. Minha filha cresceu nesse ambiente, rodeada de crianças que precisavam de carinho e proteção. Isso a tornou uma pessoa extraordinariamente empática e forte. Aos 16 anos, ela me disse que queria estudar psicologia para trabalhar com crianças traumatizadas. Aprendi com você, mãe, que nossa dor pode virar a cura de outras pessoas. Ouvir isso dela foi uma das maiores alegrias da minha vida, saber que minha experiência havia se transformado em sabedoria que eu pude passar adiante. Com o tempo, aprendi a reconhecer os sinais da violência infantil como se fosse uma linguagem secreta que apenas os sobreviventes conseguem decifrar completamente. O jeito como uma criança encolhe os ombros quando um adulto se aproxima, como ela fala baixo demais ou alto demais,
Como ela desenha casas sem portas ou pessoas sem rosto. São sinais que gritam silenciosamente, e quem passou por isso desenvolve uma sensibilidade especial para captá-los. Lembro de uma menina chamada Socorro, nome profético se é que existe um, que chegou até nós com 10 anos, trazida por uma vizinha desconfiada. Ela tinha todos os sinais clássicos, era quieta demais, obediente demais e tinha um medo irracional de homens. Durante semanas, ela não falou quase nada, apenas seguia as instruções que dávamos e comia mecanicamente. Mas aos poucos, com paciência e carinho, ela começou a se abrir. A história dela era assustadoramente parecida com a minha. O padrasto que abusava dela desde os 6 anos, a mãe que fingia não ver porque dependia financeiramente dele, o isolamento forçado que a impedia de pedir ajuda. Quando ela finalmente conseguiu contar tudo, chorou tanto que molhou minha blusa inteira, mas também sentiu alívio. Aquele alívio libertador de quem finalmente pode falar sobre o peso que carregava sozinha. Cuidar da Socorro me fez reviver muitos dos meus próprios traumas, mas também me mostrou o quanto eu havia crescido. Eu conseguia abraçá-la sem transferir minha dor para ela. Conseguia ser forte quando ela precisava de força. Conseguia ser o adulto protetor que eu não tive na infância. Era como se todas as lágrimas que derramei, todos os pesadelos que enfrentei, toda a terapia que fiz tivessem sido uma preparação para aquele momento de poder ser luz na escuridão de outra pessoa. O processo legal para tirar Socorro da casa do padrasto foi longo e doloroso, mas, dessa vez, eu sabia como o sistema funcionava, conhecia as pessoas certas, tinha experiência para orientar cada passo. Ela ficou conosco por 2 anos, até uma tia distante conseguir a guarda definitiva dela. No dia em que foi embora, me deu um desenho que havia feito. 2 meninas de mãos dadas, saindo de uma casa escura em direção a um sol amarelo e brilhante. "Somos nós, tia Rosa", ela disse. "Você me ensinou que sempre tem sol depois da escuridão." Trabalhei como professora por 35 anos e posso dizer com certeza que salvei mais crianças através da educação do que muitos heróis de filme salvaram com espadas e superpoderes. Não era um trabalho glamouroso, não ganhava medalhas, nem aparecia no jornal. Mas todos os dias eu tinha a oportunidade de fazer a diferença na vida de pequenos seres humanos que mereciam ter sua dignidade protegida. Havia dias difíceis, dias em que chegava em casa tão emocionalmente exausta que mal conseguia conversar com minha família. Dias em que descobria que uma criança que eu tentei ajudar havia voltado para a situação de violência porque o sistema falhou, porque a família não cooperou, porque os recursos eram insuficientes. Esses dias me lembravam da fragilidade da proteção infantil e da enormidade do problema que enfrentávamos. Mas havia também os dias bons, os dias que faziam tudo valer a pena. Quando recebia uma carta de uma ex-aluna que havia se tornado médica, contando que meu apoio na infância tinha feito a diferença. Quando encontrava na rua um menino que havia ajudado anos antes, agora homem feito, com família própria, me apresentando seus filhos como a professora que salvou minha vida. Quando via uma criança que chegara traumatizada e silenciosa, finalmente rindo e brincando como criança normal. Lourdinha continuou trabalhando no hospital até se aposentar aos 60 anos. Ela desenvolveu um protocolo especial para atendimento de crianças vítimas de violência, que foi adotado em vários hospitais da região. Nunca teve filhos próprios, mas foi mãe de coração de centenas de crianças que passaram pelos seus cuidados. "Minha família é muito grande", ela costumava dizer. "Está espalhada por todo o país." Nos últimos anos da sua vida profissional, Lourdinha começou a dar palestras em escolas e comunidades sobre como identificar e denunciar violência infantil. Ela tinha uma forma direta e impactante de falar que sensibilizava até os corações mais duros. "Criança que apanha em casa não aprende na escola." Era uma das suas frases marcantes. "Criança com medo não brinca, não sorri, não cresce direito. É responsabilidade de todos nós protegê-las." Quando me aposentei aos 65 anos, decidi escrever um livro contando minha história e as histórias das crianças que ajudei ao longo da vida. Não foi fácil colocar no papel experiências tão dolorosas, reviver cada detalhe, expor feridas que eu achava que já tinham cicatrizado completamente. Mas eu sabia
que era importante, que talvez minha história pudesse salvar outras crianças, alertar outros adultos, inspirar outros sobreviventes. O livro foi publicado por uma editora pequena e não virou best-seller, mas chegou às pessoas certas. Recebi cartas de mães que identificaram sinais de abuso nos próprios filhos depois de ler minha história, de professores que mudaram sua forma de observar os alunos, de sobreviventes que encontraram coragem para falar sobre seus próprios traumas. Era isso que importava, que minha dor tivesse se transformado em ferramenta de proteção e cura para outras pessoas. Hoje, aos 82 anos, olho para trás e vejo uma vida que começou na tragédia, mas se transformou em propósito. Não romantizo o que passei. Não digo que foi necessário ou que me fez uma pessoa melhor. A violência que sofri foi injusta, cruel e desnecessária. Mas posso dizer que escolhi não deixar que ela me definisse completamente, que encontrei formas de transformar a dor em sabedoria, o trauma em missão de vida. Não tem que aguentar isso porque é da família, ou porque ninguém vai acreditar em você. Eu sei que é difícil pedir ajuda. Eu sei que às vezes parece que não tem ninguém no mundo que possa te proteger. Mas tem. Sempre tem alguém. Pode ser uma professora, uma vizinha, um familiar distante, alguém da igreja, alguém do posto de saúde. Procure essa pessoa. Conte sua história. Insista mesmo se acharem que você está inventando. Continue contando até alguém acreditar e te ajudar, porque sempre vai ter alguém disposto a proteger uma criança que precisa de proteção. Se você é um adulto que desconfia que uma criança próxima está sendo abusada, não ignore seus instintos. Aquela mudança súbita de comportamento, aquele medo excessivo, aquela tristeza que não tem explicação, podem ser gritos silenciosos pedindo socorro. Não espere ter certeza absoluta para agir, porque quando se trata de violência infantil, a dúvida deve sempre favorecer a proteção da criança. É melhor investigar uma suspeita infundada do que deixar uma criança sofrendo em silêncio. Lembro de todas as vezes que alguém poderia ter me salvado mais cedo se tivesse prestado atenção aos sinais que eu dava. A mãe que me entregou, sabendo dos riscos, os vizinhos que ouviam barulhos estranhos vindos da casa do tio Damião, as pessoas da cidade que me viam sempre cabisbaixa e assustada. Não sejam esses adultos que fingem não ver, que escolhem a conveniência do silêncio ao invés da coragem da proteção. Para você que é sobrevivente como eu, que carrega suas próprias cicatrizes e luta todos os dias para não deixar o passado destruir seu presente, quero dizer que é possível ser feliz depois do trauma. Não é uma felicidade perfeita, não é uma vida sem dor, mas é uma vida onde a alegria existe de verdade, onde o amor é possível, onde você pode confiar em algumas pessoas e construir relacionamentos saudáveis. A terapia ajuda muito, e não tem vergonha nenhuma em procurar ajuda profissional. Eu fiz terapia por anos, e foi através dela que aprendi a separar o que aconteceu comigo do que eu sou. Aprendi que eu não sou minha dor, que eu não sou meu trauma, que eu posso ser uma pessoa inteira, apesar das partes quebradas que carrego dentro de mim. Se você tem condições de fazer terapia, faça. Se não tem, procure grupos de apoio, procure pessoas que passaram por experiências parecidas, procure formas saudáveis de elaborar sua dor. Minha filha hoje é uma psicóloga, especializada em trauma infantil, e ela sempre me diz que minha história a ensinou desde pequena sobre a importância de proteger os mais vulneráveis. Ela trabalha num centro de referência da capital e já ajudou centenas de famílias a se recomporem depois da violência. Sua dor virou minha vocação, ela me disse uma vez, e isso me encheu de orgulho, porque significava que todo o sofrimento havia se transformado em algo maior que nós mesmas. Lurdinha, minha irmã de coração, continua morando comigo nesta casa que foi de Dona Zefinha. Somos duas senhoras, já com cabelos brancos, mas que ainda recebem de vez em quando uma criança que precisa de um lugar seguro para ficar alguns dias. Não temos mais a energia de quando éramos jovens, mas temos a sabedoria de quem viveu o suficiente para saber que pequenos gestos de amor podem mudar uma vida inteira. Há pouco tempo, recebemos a visita de Socorro, aquela menina que cuidamos quando tinha 10 anos. Ela agora é assistente social e trabalha numa vara da infância, protegendo crianças como ela um dia foi protegida. Trouxe a filha pequena para nos conhecer,
uma menininha de cabelos cacheados e sorriso largo que brincou no mesmo quintal onde sua mãe um dia chorou suas dores. Quero que ela conheça as mulheres que me salvaram, Socorro disse, e naquele momento eu entendi que tudo havia valido a pena. Existe um ciclo de cura que pode se perpetuar através das gerações, assim como existe um ciclo de violência. Quando uma criança abusada cresce e decide proteger outras crianças, ao invés de reproduzir a violência que sofreu, ela está quebrando uma cadeia de sofrimento que poderia se estender indefinidamente. É uma responsabilidade pesada, mas também é um poder imenso. O poder de transformar dor em proteção, trauma em sabedoria, cicatriz em escudo. Não vou mentir dizendo que foi fácil, que superei tudo completamente, que hoje sou uma pessoa sem marcas. As marcas estão todas aqui, visíveis para quem sabe olhar. Ainda tenho pesadelos de vez em quando. Ainda sinto um aperto no peito quando vejo notícias sobre violência infantil. Ainda preciso de alguns rituais de segurança para me sentir protegida. Mas aprendi a conviver com essas marcas como se convive com uma cicatriz antiga. Ela está lá, faz parte da minha história, mas não define minha identidade. O que quero deixar para vocês que me ouviram até aqui é uma mensagem de esperança e resistência. A vida pode ser cruel, as pessoas podem ser monstruosas, o mundo pode parecer um lugar perigoso e sem compaixão. Mas também existem pessoas como Dona Zefinha, que abrem suas casas e seus corações para acolher quem precisa. Também existem pessoas como meu marido Antônio, que amam sem querer consertar, que protegem sem sufocar. Também existem pessoas como vocês, que dedicam seu tempo para ouvir histórias difíceis porque acreditam na importância de quebrar silêncios. Se esta minha história tocou seu coração, se fez você refletir sobre sua própria vida, ou sobre as crianças que estão ao seu redor, peço que se inscreva neste canal. Não é só por mim, é por todas as Rosas e Lurdinhas que ainda estão sofrendo em silêncio pelo mundo afora. Sua inscrição é um voto de confiança na força das histórias verdadeiras, é uma forma de dizer que você acredita na importância de dar voz a quem foi silenciado. E se você tem sua própria história de dor e superação, se passou por situações que te marcaram profundamente, considere compartilhar sua experiência com nossa comunidade. Não precisa ser em vídeo se não se sentir à vontade. Pode ser nos comentários, pode ser numa mensagem privada. Porque cada história contada é uma porta que se abre para outras pessoas encontrarem sua própria voz, sua própria coragem, sua própria forma de transformar dor em cura. Termino minha história como ela começou, com gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter encontrado pessoas que me ajudaram, por ter conseguido transformar meu sofrimento em propósito de vida. Gratidão por vocês que me ouviram com paciência e carinho, que me deram a oportunidade de ser útil mais uma vez, mesmo aos 82 anos. Gratidão pela vida que, apesar de todos os pesares, me presenteou com momentos de alegria pura, de amor verdadeiro, de esperança renovada. Se você chegou até aqui comigo nesta jornada dolorosa, mas necessária, você é mais corajoso do que imagina. Carregue essa coragem com você. Use-a para proteger os mais vulneráveis. Use-a para quebrar silêncios que machucam. Use-a para construir um mundo onde crianças possam ser apenas crianças, sem medo, sem dor, sem a obrigação de crescer antes do tempo. Meu nome é Rosa dos Santos, tenho 82 anos e esta foi minha história. Uma história de escuridão que se transformou em luz, de dor que se transformou em cura, de silêncio que se transformou em voz, que ela inspire você a nunca desistir de lutar por um mundo melhor, porque sempre vale a pena lutar pela proteção de quem mais precisa de proteção. Obrigada por me ouvirem, obrigada por existirem, obrigada por serem parte desta corrente de amor e cuidado que pode salvar vidas. Se cuidem, protejam uns aos outros e nunca se esqueçam. Vocês importam, suas histórias importam, sua coragem importa.